avô, Cassiano, que tinha contato com os outros índios aqui dentro dessa região. Eles faziam farinha, faziam beiju, deixava lá no forno. Aí os outros índios vinham já com as caças, munquinhadas, trazia e deixava lá e pegava a farinha e o beiju e ia embora pra mata. E o pessoal, a sua bisavó já trazia cá para o seu avô, ela perguntava para onde ela estava, ninguém sabia que ela estava fazendo esse trabalho. Eu sou Iária. Quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu sempre acompanhei minha mãe, né, indo para o Corumbau, fazer as trocas. A gente levava abacaxi, levava banana, farinha, e lá a gente trocava com peixe, lá no Corumbau, com minha prima Goninha, com Leila, né, com a filhada menininha, Dona Andu, com Zilma. E tem outras pessoas também. E aí depois que eu já completei os 17, 18 anos, aí eu já ia sozinha fazer essa troca, né? A gente levava mangaba também para trocar com peixe, com as meninas lá no Corumbau. E era isso. Era disso que a gente sobrevivia, de troca, fazendo troca. A gente levava as coisas da roça e lá trocava com peixe que a gente trazia para a gente se alimentar. Tinha Thor, já Otimã, Pianzernu, Pataxó, Tumiá, Raoni, Pataxó, Pataxi, Mamacã. Então, boa tarde a todos, né? Os irmãos Pataxó. Sou Raoni, da aldeia Mãe Barra Velha. Bom, falar aqui um pouquinho sobre um lugar aqui da aldeia, né, conhecido como Céu, né? E ele é um local especial, né? Ele é um local que tem segredo, que guarda segredo, né? Seja ele espiritual, seja ele através da história do nosso povo, ao longo do nosso povo, né? Primeiro é compreender o significado do nome Céu, né? Pelo menos que conta os nossos mais velhos, e que já tem alguns trabalhos também relatados por alunos, professores, pesquisadores, né? Lá era um local onde era um local de passagem e um local de encontro de nossos povos que viviam aqui nessa região, né? Isso no período aí de 1800, né? A 1930, 1940, né? Disso aí para trás, ainda quando os nossos povos viviam nessa região ainda, né? Outros povos além do povo Pataxó. E o Céu, ele teve uma pessoa lá que era do povo Pataxó, o nome dessa guerreira que foi a última a receber esses nossos parentes que ainda viviam nos sertões, né, que era o centro das matas ainda. O nome dela era Maria Pequena, né? Era uma indiazinha que preparava todo um ritual para poder receber os parentes quando estava nessa passagem, né? E ela preparava o cauim, né? E esses parentes gostavam de passar em período de lua cheia, né? Que é onde a maré estava baixa, estava boa para andar na beira da praia. E ela preparava, então ali tinha uma troca, né? Dessa bebida sagrada. Ao mesmo tempo esses parentes traziam fruta, peixe, caça, né? E tem relato que esses parentes também, quando vinha, por exemplo, da região de Minas, né, descendo para o litoral, eles traziam pedras preciosas, né? E deixava com ela, né? E ela pegava essas pedras, guardava e deixava em um certo local, né? As coisas eram bem difíceis para a gente nessa época, né? A gente, assim, não tinha dinheiro. O dinheiro era muito difícil. Aí a gente fazia colar, e o colar a gente trocava com roupa, com sandália. Já era com os turistas que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte. A gente já trocava esses colar com roupa para a gente usar também.
porque era muito difícil para a gente assim, comprar roupa, e aí a gente tinha que ser trocado também. Às vezes colar, colher de pau, gamelinha de madeira também, que pai fazia, aí mãe trocava pra gente, com roupa para a gente usar. Sou Carmozina, filho de Chico Palha, com Maria Tereza, nascida e criada em Barra Velha. Hoje vivo vivendo aqui em Caraíba, mas eu sou de Barra Velha, nasci e criei em Barra Velha. E falar para vocês que aqui, logo nos princípios que eu vim para Caraíba, aqui tudo era em troca. O meu esposo ia pescar, quando ele chegava com os peixes, aí a gente trocava com farinha, feijão e todos um pouquinho de açúcar, um pouquinho de só que a gente fazia. E as trocas mais que a gente fazia era com os pessoal da roça, que chegava com farinha, cana, banana, aí essas coisas que a gente trocava, que a gente não tinha condições de comprar nada. Aí nós vivemos sempre nessa vida, sim. E também quando eu morava na roça com meus pais, também era a mesma coisa. Que nós trocava era farinha, banana, no Corumbau, com os pescadores do Corumbau, que o meu pai era índio, Barra Velha. Nós ia para Barra Velha trocar farinha, banana, farinha de tapioca, que a minha mãe tirava muita tapioca. Aí minha mãe fazia aqueles tantos de farinha, nós ia para o Corumbau. Aí nós trazia o siri, trazia a lagosta, o peixe, nós trazíamos tudo de lá, mas tudo em troca, que nós não tínhamos dinheiro para comprar. E depois eu vim aqui, moro aqui em Caraíba, que eu me juntei aqui com o rapaz de Caraíba, aí é a mesma coisa, que aí foi chegando o povo de fora, meu esposo ia pescar, eu fazia as muquecas, e os pessoal de fora é que me davam o feijão e o arroz. Aí eu fazia aquelas muquecas, trocava com os pessoal de fora. Aí desse jeito, porque eu acabei de criar meus filhos aqui em Caraíba, que aqui em Caraíba não era fácil, todo mundo sabe disso, E os pescadores todos assim mesmo, tudo assim. Eu criei meus filhos assim, aqui em Caraíba. Meus filhos eu vivia aqui com meus filhos, meu esposo pescando, a gente comendo putapão com chá de laranja, que eu não vou dizer que eu ia tomar café todo dia, que eu não tomava mesmo café com chá de laranja, cansei de dar para meus filhos, para poder ir para a escola. Mas graças a Deus hoje em dia eu já sou outra pessoa, como Deus abençoa a gente.